Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio que Ele próprio nos deu. Então nós temos a nossa vontade, nosso desejo, a nossa consciência, nossa liberdade. Deus não vai obrigar ninguém a amá-lo. Eu quero Deus, mas você quer também? Pois é, pense nisso. Eu vou transmitir aqui a liturgia referente ao dia 11 de junho de 2024. Você está ligado no meu YouTube, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio. Eu faço aqui o que Deus mandou, Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizar, e que de graça recebestes, deem também de graça. Meu objetivo aqui é salvar almas, atingir as pessoas ateias, as pessoas que não creem em Deus, os agnósticos que estão na dúvida, enfim, aqueles que precisam saber da vida eterna que é proposta por nosso Deus, este que se humanou e morreu por nós na cruz, ressuscitando e ascendendo ao céu, onde está à direita do Divino Pai Eterno, como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador, nosso irmão primogênito. Liturgia referente ao dia 11 de junho de 2024, terça-feira, dia de São Barnabé, apóstolo, dentro da 10ª semana do tempo comum, no ano B. A cor é vermelha, conforme eu estou simbolizando aqui no meu pescoço. No rito temos o ofício da memória. Memória de São Barnabé. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre este santo. Vamos às leituras então. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos do 21b ao 26, até o 13, versículos 1º ao 3º. Então, capítulo 11, versículos do 21b ao 26. Depois, capítulo 13, versículos do 1º ao 3º. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Paulo, na época chamado Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Naqueles dias muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. E
Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 97, na Bíblia Vulgata, de tradução da Septuaginta para o latim, ou 98 na tradução de Jerusalém. Versículos 1º, 2º ao 3º AB, 3º CD ao 4º, 5º ao 6º, refrão. 2º A, o Senhor fez conhecer o seu poder salvador e as nações sua justiça. Repitamos, o Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Repitamos, o Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Agora vamos aclamar e depois proclamar o Santo Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 10, versículos do 7º ao 13. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouco sobre o Evangelho. Aqui eu tenho um rodapé da Bíblia Sagrada, edição pastoral 1990, que diz o seguinte: a missão é reunir o povo para seguir a Jesus, o novo pastor. Ele realiza mediante o anúncio do reino e pela ação que concretiza os sinais da presença do reino. A missão se desenvolve em clima de gratuidade, pobreza e confiança e comunica o bem fundamental da paz, isto é, da plena realização de todas as dimensões da vida humana. Os enviados de Jesus são portadores da liberdade. Rejeitá-los é rejeitar a salvação e atrair sobre si o julgamento.
outra reflexão está no livro Palavra e Vida. Sabemos pouco a respeito de São Barnabé, já que São Barnabé é o santo desta celebração do dia 11 de junho. Mas também é verdade que sabemos pouco a respeito da vida dos milhões de homens e mulheres que no decorrer da história foram apóstolos, isto é, todos os que foram pessoas de paz e de reconciliação, que deram testemunho com sua vida de que o reino de Deus significa amor, ajuda generosa aos outros, entrega pela vida dos demais e serviço sem limites à justiça. Se olharmos para a história, o anonimato é a característica mais comum dos apóstolos, porque nenhum procurou a fama para si mesmo, e sim procurou servir o Evangelho. Livro Dia a Dia com o Evangelho tem também uma reflexão. José Barnabé, mencionado pela primeira vez em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 36 a 37. É sobre o santo da comemoração do dia 11 de junho. Isso é quando ele vende um campo e coloca o dinheiro à disposição dos apóstolos. De Jerusalém, ele foi enviado a Antioquia da Síria, onde o cristianismo prosperava. Para ajudá-lo na missão, Barnabé convocou Paulo de Tarso, conforme Atos 11, versículos do 25 ao 26, de quem foi companheiro na primeira viagem missionária. Viveu intensamente as alegrias e tribulações que a pregação do Evangelho acarreta. Se as informações sobre Barnabé são poucas, uma expressão dos Atos dos Apóstolos nos dá a síntese do seu grande valor. Ele era homem bom, repleto do Espírito Santo e de fé. Atos 11, versículo 24. Ao orientar seus apóstolos para a missão, Jesus os convida a partirem despojados e livres. O objetivo é passar por toda parte, anunciando que o reino de Deus está próximo, isto é, já está presente. Vamos agora aos santos do dia, inclusive São Barnabé, que é o santo desta celebração. Vamos passar para vocês algumas informações mais detalhadas. São Barnabé apóstolo, segundo a tradição, morreu apedrejado em Salamina, na ilha de Chipre. Conforme o site rs21.com.br, da rede Século XXI da televisão, José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, tinha um sítio, vendeu-o e levou o dinheiro e o depôs aos pés dos apóstolos. Assim, nos apresentam os Atos dos Apóstolos. Fontes antigas nos referem que Barnabé, chamado apóstolo pelos próprios Atos, embora não pertencesse aos 12, teria sido um dos 70 discípulos de que fala o Evangelho. De qualquer modo, é figura de primeira grandeza na fervorosa comunidade cristã que floresceu em Jerusalém após o dia de Pentecostes. Barnabé era muito considerado entre os apóstolos que o escolheram para a evangelização de Antioquia. É o homem das felizes intuições. Em Antioquia percebeu que aquele era terreno preparado para receber a palavra de Deus. Foi a Jerusalém relatar isso e pedir para levar consigo o recém-convertido Saulo. Começou assim a extraordinária dupla. Após um ano de trabalho, haviam operado tantas conversões que fazer manchetes de jornais era uma coisa comum. Se tivesse jornais naquela época, como se diria hoje, né? Fazer manchetes de jornais. Pela primeira vez, lê-se nos Atos, os discípulos foram chamados cristãos em Antioquia. Saulo, que desde então preferia ser chamado com o nome romano de Paulo, e Barnabé, contentes por terem aberto o caminho para o anúncio do Evangelho entre os pagãos, partiram para outras incumbências. Primeira etapa, Chipre, pátria de Barnabé, que havia levado consigo o jovem primo João Marcos, o futuro evangelista. Mais tarde, no começo da segunda e mais arriscada viagem missionária, Paulo julgou oportuno separar-se do próprio Barnabé, que ficou em Chipre,
Paulo e Barnabé, duas personalidades diferentes que se completavam reciprocamente. Em Listra, na Licaônia, ao término da primeira viagem missionária durante o sermão, Paulo notara a presença de um pobre paralítico. Levanta-te e anda, lhe dissera, operando o prodígio. À vista do que Paulo acabava de fazer, a multidão exclamou em língua licaônica: deuses em forma humana vieram a nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Hermes, porque era ele que falava. A Barnabé foi atribuída a paternidade da carta paulina aos Hebreus e de outro escrito denominado Evangelho de Barnabé, agora perdido. Não temos notícias dele depois da separação de Paulo. Escritos apócrifos falam de uma viagem sua a Roma e de seu martírio acontecido mais ou menos no ano 70 em Salamina, pelas mãos dos judeus da diáspora que o teriam apedrejado. Santo do dia 11 de junho, São Paris, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1267. Foi sacerdote camaldulense que morreu aos 108 anos em Treviso, na Itália, por ordem do prior geral. Dedicou-se durante 77 anos a dar direção espiritual às monjas do mosteiro de Santa Cristina. Olha, um longevo santo, São Paris, um padre que morreu aos 108 anos. Santa do dia 11 de junho, Santa Alaide, virgem, faleceu em 1250. Foi uma religiosa cisterciense do mosteiro de La Chambre, perto de Bruxelas. Aos 22 anos foi tomada pela lepra e ficando paralítica e cega. Oferecia seus sofrimentos pelas almas do purgatório. Santo do dia 11 de junho, São João de São Fecundo Gonçalves de Castrillo. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1479. Foi um religioso da ordem dos eremitas de Santo Agostinho que obteve a concórdia entre os cidadãos de Salamanca, Espanha. Eles estavam divididos em sanguinárias facções e São João de São Facundo Gonçalves de Castrillo interveio. Santa do dia 11 de junho, Santa Rosa Francisca Maria das Dores, virgem, faleceu em 1876, transformou uma associação de mulheres piedosas na congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Consolação em Tortosa, na Espanha. Santa do dia 11 de junho, Santa Paula Fracinete, virgem, faleceu em 1882. Foi a fundadora da congregação das Irmãs de Santa Doroteia. Santo do dia 11 de junho, Beato Estevão Bandelli, presbítero, faleceu em 1450. Foi um presbítero, ou seja, padre, sacerdote, da Ordem dos Pregadores, falecido em Saluzzo, na Itália. Foi eminente na pregação e assíduo no ministério da confissão. Santa do dia 11 de junho, Beata Maria Chinina, virgem, faleceu em 1910, de família nobre, renunciou aos bens terrenos para cuidar dos enfermos, abandonados e pobres. Fundou com esse objetivo em Ragusa, na Itália, a Congregação das Irmãs do Sagrado Coração. Santo do dia 11 de junho, Beato Inácio Maloyan, bispo e mártir, faleceu em 1915. Foi fuzilado juntamente com outros cristãos em Mardin, na Turquia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa o Deus do impossível. O professor e escritor de mais de 100 livros, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso Pai eterno, é o nosso Pai das misericórdias. Então Ele sabe o que é melhor para nós, até mesmo um não. Na terra também recebemos um não de nosso Pai, pois Ele sabe que aquilo é melhor para o Filho. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele voltará.
e será o juízo final. Esteja preparado para viver por todos os séculos dos séculos com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com todos os anjos de Deus, com todos os salvos, com Maria Santíssima, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, São Paulo, São Pedro, São José, São Tomé. Esteja preparado, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus como Deus e também seja batizado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.